Senhor Jesus. Amém. Mistério tão profundo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Deus é um e é três. Sim. Ó Deus maravilhoso és. Sim. Triuno, grande és. Senhor Jesus. Amém. É o Senhor, o Espírito, glorioso e real. Sim. Tal Cristo vive entre nós, com vida eterna. Amém. É o Senhor, o Espírito, O Espírito glorioso e real. glorioso e real. Tal Cristo vivo entrou em mim, Entrou em mim. da eterna, Nossa vida eterna. com vida eterna. Com vida eterna. Então invoca. Amém, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, ando desfrutado indo agora. Mistério tão profundo, Deus é um e é três. Ó Deus maravilhoso és, triuno grande és. Mistério tão profundo.
É o mistério, sim. O Deus triunfante. O teu glorioso é. O Deus triunfante em nós. O Deus triunfante em mim. É o mistério, sim. Maravilhoso é. O Deus triunfante em nós. Maravilhoso é. Então invoca. Amém. Senhor Jesus. O próximo hino é S80. É hora de sairmos aos campos, levando a semente, a palavra de Deus, abrindo os olhos de todos para o plano eterno, a vontade de Deus, com toda ousadia e poder, sem nunca hesitar ou temer, diante da palavra escrita, desperta o Espírito, a sublime visão, em toda a terra habitada, o Evangelho do Reino é a comissão, em perseverança e amor, cumprir o que Deus ordenou. Amém. Vida, vida, vida para todos. Vida, vida, Vida para todos. Vida, vida, vida. para todos. Fomos escolhidos. Somos escolhidos. Temos a visão. Temos a visão. A comissão. A comissão. Vida, vida, vida para todos. Vida, vida, vida para todos. Somos enviados. Somos enviados. Temos tal ardor no coração. Calado no coração. Vida, vida, vida para todos. 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 Então invoca. É hora de sairmos aos campos, levando a semente, a palavra de Deus, abrindo os olhos de todos para o plano eterno, a palavra de Deus, com toda ousadia e poder, sem nunca hesitar ou temer, diante da palavra escrita, desperta o Espírito, a sublime visão, em toda a terra habitada, o Evangelho do Reino é a comissão, em perseverança e amor, cumprir o que Deus ordenou. Vida, vida, vida para todos, fomos escolhidos,
fortes e corajosos, a porta aberta já nos deu o Senhor. E como valentes guerreiros, nós livramos os homens do usurpador. Com fé na promessa de Deus, então resgatemos os seus. Lancemos fora do coração, pois aquilo que rouba o lugar do Senhor. Traemos a realidade, hoje o sonho de Deus que a nós revelou. Levanta, dispõe-te também, bem alto de si, amém. Vida, vida para todos, somos escolhidos, temos a visão e a comissão. Vida, vida para todos, somos enviados, temos tal ardor do coração. Vida, vida para todos, vida, vida, vida para todos, vida, vida para todos. Vida, vida para todos, somos escolhidos, temos a visão e a comissão. Vida, vida para todos, somos enviados, temos tal ardor no coração. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Tem uma visão. Você tem a visão. Eu tenho a visão. Você tem a visão. Eu tenho a visão. Você tem a visão. Amém, Senhor Jesus. Vamos desfrutar agora do hino A Rua é a Cura. Senhor Jesus.
Amém, Senhor Jesus. Agora vamos fazer nossa oração individual, né? O partir do pão. Senhor Jesus. Amém. Com Geraldo e Joãozinho. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, por ter nos trazido aqui essa noite, Senhor, para participarmos, Senhor, dessa mesa que o Senhor preparou para nós. Senhor, mesa tal, ó Senhor, que custou um preço altíssimo. Senhor Jesus, Senhor, a tua morte, Senhor, todo o seu sangue, todo o sofrimento que o Senhor passou por nós, Senhor, para que nós hoje pudéssemos, Senhor, participar, ó, dessa mesa, Senhor, gloriosa, dessa mesa, Senhor, de amor, dessa mesa de bênção. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tal oportunidade, por tal, Senhor, privilégio. Ainda, Senhor, passamos por momentos difíceis, Senhor, nessa terra. A palavra diz que os dias são maus, mas, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos está fazendo perseverar. Obrigado, Senhor, por estar nos encorajando, por estar nos sustentando, Senhor, nos direcionando, por meio, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua sustentando a cada um de nós. Que nenhum, Senhor, deixe se perder, que nenhum, Senhor, venha se desviar. Principalmente, Senhor, nesse momento final, Senhor, na reta final. Que nenhum desvio, Senhor, haja em nós. Senhor Jesus, possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos, ficarmos, Senhor, atentos ao que o Senhor tem nos falado. Ó, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esses símbolos, abençoa, Senhor, cada irmão e irmã, possamos, Senhor, estar diante dessa mesa, Senhor Jesus, ó, de modo digno, Senhor Jesus, porque, Senhor, nós não somos dignos, mas, Senhor, temos o Teu sangue, que o Senhor derramou por nós. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, nos torna, Senhor, limpos, puros, Senhor, diante da Tua mesa, para comermos desse pão, bebemos, Senhor, desse cálice. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, gratidão, Senhor, porque ainda temos esse momento, Senhor Jesus, para nos arrependermos, Senhor, e te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor Jesus, está nos conduzindo, Senhor, com espírito, Senhor, de unanimidade, Senhor, em perfeita harmonia, Senhor, para servir na Tua obra, Senhor, como um exército, Senhor, regido pelo Seu general, assim somos nós, Senhor, estamos dispostos a dar as nossas vidas, Senhor, pela Tua causa, por essa obra, Senhor, pela
igreja, Senhor, e conduza-nos, Senhor, para o reino, Senhor. Não há mais tempo, Senhor. Senhor Jesus, de olharmos para trás, Senhor. Senhor Jesus, queremos continuar avançando, Senhor, como igreja, Senhor, até alcançarmos o nosso prêmio, Senhor. Senhor Jesus, a coroa da vitória, Senhor, que está reservada para cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses símbolos aqui presentes, Senhor. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, se durante o dia, Senhor, esquecemos de te agradecer, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, continua nos abençoando, Senhor. Senhor Jesus, nos mantendo firmes, Senhor, nesse novo projeto, Senhor, para levarmos todos para Sumaré, Senhor. Toca no coração de cada um, Senhor. Senhor, para manter firme, Senhor, a decisão de ir, Senhor. E aqueles que ainda não se decidiram, se decidir, Senhor. Porque o Senhor quer ver toda a igreja lá, Senhor. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ensina-me como teu querer cumprir.
Amém. Senhor Jesus, vamos fazer a leitura bíblica. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está. Amém. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecias, mas não somente ouvem ou lêem, mas aqueles que guardam as coisas, Senhor Jesus, nelas escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, amém. Aleluia! Senhor Jesus. Mas, irmãos, essas bases não se perdeu no tempo. Senhor Jesus, essas bases da igreja, elas estão no nosso meio até o dia de hoje. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Romanos, capítulo 10. Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, e assim a fé vem. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus. Então você tem base ou não tem? Diga, eu tenho uma base. Ela é minha fé. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. E a fé engloba obras, irmãos. A fé na igreja engloba obras. Engloba um trabalho, uma labuta, Senhor Jesus, da qual eu e você faz parte. Senhor Jesus. E lá no passado, a base se começou com a Trindade divina, que isso é uma fé. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele é um mistério. A gente cantou o hino, né? O Deus triuno em mim é um mistério, sim. Então sabe o que? Isso é fé. Porque você está crendo, você está tendo uma percepção que algo que está invisível está em vós. E isso é fé. Senhor Jesus, não é assim que Hebreus destaca a fé? A certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Senhor Jesus. Então eu e você estamos inseridos nisso. Isso é uma base. Senhor Jesus. E essa base o inimigo vem querer danificar em mim e em você. Não só no sentido individual, mas no sentido coletivo, principalmente.
porque ele sempre tentou atrapalhar o plano de Deus, que nem nós vimos ontem. Senhor Jesus, e você não pode dar espaço para ele. Mas se acontecer alguma coisa, se arrependa rápido. Senhor Jesus, porque ele é tremendo. Ele não perde tempo. O tempo dele é muito curto. O Senhor está voltando. E ele não quer perder nem um milímetro de segundo. Senhor Jesus. E nós temos que manter essa base. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha só, Deus é um e é três. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deuteronômio 8, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 17, é isso? Versículo 7, amém? Senhor Jesus, porque o Senhor Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Senhor Jesus, aqui, irmãos, enfatiza o Deus triuno. Tem a figura aí, Francélio, do alimento diário? Se não tiver, os irmãos vão entender. O que é o manancial profundo? É Deus. A gente sabe que é uma água que existe, né? Embaixo da superfície. E é tremendo o volume de água que existe. A gente tem uma fonte aqui, né, perto de nós, em Santa Maria, né? Assentamento ali de Afonso Bezerra. Que é muito grande. Muitas pipas de água saem de lá por dia. Abastece muita gente. Então ali é um pequeno manancial. Imagina Deus Pai como manancial profundo. Senhor Jesus, é muito grande, mas só que ele está lá. Ele está lá, inacessível a mim e a você. Mas surge uma fonte. Uma fonte. Quem é a fonte? A fonte é Cristo. Senhor Jesus. E essa água começa a subir. A subir nessa fonte. Ó Senhor Jesus. E de repente ela se torna o quê? Ela se transforma um ribeiro. Senhor Jesus. E o ribeiro é o quê? É o Espírito. E esse Espírito agora não fica só num canto querendo fazer só um amontoado de água. Esse Espírito agora se transforma em rios. E ele nos alcançou, irmãos. Ó Senhor Jesus. E quer alcançar todos. Senhor Jesus. E esse Espírito, que é os ribeiros, tem uma composição tremenda. Essa composição não é só Cristo, mas essa composição existe uma humanidade, existe eu e existe você, que estamos juntos com Cristo nisso. Senhor Jesus, então Cristo avança, nós avançamos com Cristo. Não é eu avanço e Cristo avança comigo, não. Tá bom? Nós não somos capazes de nada, mas Cristo, Ele que vai à frente, Ele que salva, Ele que cura. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, você é um com Cristo? Você já foi curado? Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus. Então essa é a figura do Deus triuno, irmão. E me diz uma coisa, existe uma água no manancial, existe uma água na fonte e existe uma água nos ribeiros. Mas é quantas águas? É uma água, é uma só água. Senhor Jesus. Então Deus é um e é três. Deus é três e é um. Ó Senhor Jesus.
O mistério está se descobrindo para nós agora. Você conseguiu ver? Ó Senhor Jesus. Pergunta, irmão, você conseguiu ver isso? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E no desfrute do Filho, essa água tem uma composição que somos nós. O Senhor, Ele nos colocou, irmão, nisso. Você e eu não tinha direito, mas o Senhor nos colocou nisso. Nesse plano eterno de Deus. Ó Senhor Jesus. E por que você agora deixa o Senhor de lado e vive uma vida alheia de Deus? Não viva uma vida alheia de Deus. O seu destino, o seu proceder, é o destino e o proceder do Deus triuno. Senhor Jesus, fala para o irmão, irmão, o seu destino e o seu proceder é do Deus triuno. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João capítulo 14. João 14. Senhor Jesus. 14, versículo 20 e 21. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aquele que tem. Isso. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo agora que não há mais só o Deus triuno? É o Deus triuno, mas você. Diga para o irmão, irmão, você agora está fazendo parte disso. Diga, é o Deus triuno em você. Senhor Jesus. Irmão, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito, tá bom? Não podemos sair daqui do mesmo jeito. Isso é muito grande. Senhor Jesus, o Deus triuno agora se uniu a você. Sabe quem é que você era? O livro de Jó, se eu não estou enganado, é Jó ou é Salmos? Diz que você era um gussano. Você era um verme. Um gussano. Você era um verme. E hoje você faz parte do Deus triuno. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meu Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso é, sabe o que, irmão? Isso é base, tá bom? Isso é uma base para que nós não possamos ser enganados no dia de hoje. A gente viu ontem, né, no livro de Gálatas, que os irmãos do passado, eles se admiraram com outro evangelho, com outras pregações. E a gente sabe no que causou no meio da igreja. Mas graças a Deus, que Deus, na pessoa de Jesus, por meio dos seus santos, nas eras, o Senhor vem trabalhando e restaurando aquilo que estava no coração de Deus no princípio. Quando o Senhor começou ali com a igreja primitiva, puxa, irmãos, era uma harmonia, uma simplicidade. Viviam suas vidas? Viviam. Procurando seu sustento, alegria. Irmãos, mas eles viviam a simplicidade da vida da igreja. E não tinha outro evangelho a não ser a palavra de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, é uma base para nós. Isso é uma base para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Aleluia. Deixa eu ver aqui. Essa base que é Cristo, né, no Deus triuno junto conosco, ele se tornou o Espírito. Esse Espírito está bem acessível agora. Agora é necessário você e eu procurarmos, né, estar ativando ele. Porque nós temos uma natureza que é alheia à de Deus. Essa natureza quer fazer o que Deus, ela quer fazer algo que Deus não quer que faça. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano. Você acha que o plano de Deus é daqui a 100 anos? Você já não vai estar mais aqui. O plano de Deus é para essa geração. Senhor Jesus, o plano de Deus é para nós hoje. A vida eterna tem que ser hoje. Não pode ser daqui a 20, 30 anos. Tem que ser hoje. Deus depende disso. Depende que você e eu negue a si mesmo e viva no Espírito. Mas, irmão, é difícil demais. É muito difícil me achar no Espírito todos os dias, o dia todo. Aí o Senhor diz: invoca-me. 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 Invoca-me e eu te responderei. Ó Senhor Jesus. Jesus. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 3. Ó Senhor Jesus. 3:17. Senhor Jesus, ora. Ora. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor Jesus. Irmãos, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de base, tá bom? Eu estou falando aqui de base. Que a igreja tem base. E nós não podemos perder esses princípios. Então o Senhor é o Espírito. Os três se tornou o Espírito. Senhor Jesus, o Deus triuno se tornou o Espírito. Inculca no irmão que está do lado de você. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Senhor Jesus. Isso é o quê? Isso é base, tá bom? Isso é base, não podemos perder, tá bom? Nós que vivemos a igreja não podemos perder essas bases. Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos deu tal ordem. Ele se tornou o Espírito e Ele nos deu ordem. E a ordem foi lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Senhor Jesus, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor Jesus. Isso o Senhor falou, tá bom? Para mim e para você. Fale para o irmão, isso aí é uma base. Ó Senhor Jesus. Isso é uma base e é uma ordem, tá bom? Senhor Jesus. E todos esses princípios, Satanás sempre quis atrapalhar. E ele conseguiu, tá bom, em algumas eras. Irmãos, mas que hoje nós possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor Jesus. Diga, irmão, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Existiu algo tremendo no passado, né? Com respeito aos versículos que a gente leu anteriormente de Mateus, né, sobre batismo. Né, então, o livro, né, essa semana, esse capítulo 3, fala sobre isso. Né, do que aconteceu, né, sobre batismo, né, de crianças. Né, e também sobre a comunhão infantil. Então, isso é algo que a igreja precisa, tá entendendo? Precisa estar atento, porque o inimigo de Deus, ele não brinca, tá bom? E nós temos princípios, e os princípios que nós temos é bíblico, tá bom? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então com respeito ao batismo, nos tempos de Pérgamo e Tiatira, houve uma distorção acerca do batismo. E ali eles começaram a introduzir o batismo nas crianças. Eu estou colocando aqui, né? O estudo é muito grande, tá bom? Se os irmãos estiverem lendo o livro, os irmãos vão entender melhor, tá bom? Mas só que aconteceu isso naquele tempo. Eles introduziram esse batismo, né, para crianças, e a gente sabe muito bem que o batismo é para quem? Há um requisito para você ser batizado. Mas antes de você ser batizado, vem o crer. E como vem o crer, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, o Senhor fala no caso aqui, é uma testificação de João Batista, 3:11. Senhor Jesus, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse versículo só a gente vê 3 referências de batismo. E para uma base de igreja, irmãos, só é isso, tá bom? Para uma base de igreja, só é isso. João batizava com água para o quê? Para arrependimento. Mas aquele que viria após João, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo aqui, a gente sabe que é quando nós cremos. Algo que estava mortificado em nós, recebeu o Espírito. E ali começou uma regeneração de vida, irmãos. A vida humana, com a vida divina, foi regenerada. Senhor Jesus, então um batismo aqui, você é batizado com o Espírito Santo? Já perguntaram isso para vocês? Aí vocês disseram que sim, né? Senhor Jesus,
Olha, isso é uma base que nós temos, tá bom? Eu sou batizado com o Espírito Santo. E você? Diga para o seu irmão aí, testifica para ele. Senhor Jesus, porque o batismo, irmão, o batismo do Espírito Santo é quando você crê, tá bom? É quando você crê. Existe o batismo aqui e com fogo, né? Aí com fogo é para uma purificação da sua alma e da minha alma. Porque isso aí quer atrapalhar o que Deus tem. Quer atrapalhar a vida do Espírito que quer fluir para ela. Que ela tem uma vida independente. Aí vem as provações. Aí Pedro fala que não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, que é destinado para quê? A provar-vos. Senhor Jesus. Mas aqui em Pérgamo e Tiatira, no passado, o batismo aqui era sobre a passagem de João. Eu vos batizo com água para arrependimento. E começou a inserir o batismo nas crianças. Senhor Jesus. Aí existe um requisito para alguém ser batizado. O requisito está lá em Marcos 16:16. Que diz o quê, Franciélio? Em ação. Senhor Jesus. Marcos 16:16. Olha só. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, não crê, será ou já está condenado. Então, o requisito para você ser batizado é você crer. Tá bom? Então, uma criança tem a percepção de crença? Não tem. Mas, irmão, e agora? O que é que vai ser da minha criança? O que é que vai ser do meu filho? É a sua vida que vai dizer. Você é o tutor deles. Você é o responsável. Então ele está sobre você. Senhor Jesus, se você foi batizado, seu filho vai ser aceito. Se você creu, seu filho vai ser aceito. Ou a pessoa que está por responsável pelaquela criança. Mas a criança não tem percepção de crença, então não pode ser batizado. Mas só que inseriram isso, irmãos, na igreja. Mas a base certa é o quê? É crer e se batizar. Senhor Jesus, a comunhão infantil, após eles crer, após as crianças serem batizadas, lá no passado, eles logo participavam da mesa do Senhor. Da comunhão da mesa. Nós hoje desfrutamos da mesa do Senhor, né? Mas nós temos uma base da qual é preciso crer, reconhecer a comunhão do corpo de Cristo, para vir aqui e tocar nesses símbolos. Então, irmão, quem é que pode tocar na mesa do Senhor? Desfrutar do pão e desfrutar do cálice. Tomar dessa bênção, né? Comer dessa bênção que o Senhor deu para nós, em meio à sua maldição, que Ele se deu por nós. Quem é apto para isso? É aqueles que reconhecem a comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, quem crê também, irmãos. Quem crê pode tocar na mesa. Agora precisa ter a realidade da mesa. O que isso representa? O cálice representa o sangue da nova e eterna aliança que foi dado em favor de nós. O pão representa o corpo de Cristo, que não somos só nós que estamos aqui. Temos que ter convicção disso. É todos os crentes do passado, do presente e dos que está por vir. Todos representados aqui no pão. Isso é necessário nós sabermos, para nós tocarmos na mesa do Senhor. Senhor Jesus, e isso é base, irmão, isso é base. Esses princípios não podem deixar de existir no nosso meio. E também não podemos deixar de orientar os irmãos. Senhor Jesus, qualquer dúvida a mais, vocês perguntam a Neguinho, tá bom?
Senhor Jesus, eu quero ficar por aqui no meu compartilhar, né, para que os irmãos possam compartilhar mais, tá bom? Então, Deus abençoe, vamos continuar juntos, tá bom? Nessa base, nessa unidade como igreja de Deus. E não deixar, irmãos, não deixar se contaminar com outros falácios, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. O microfone está aberto. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa palavra. Nós temos visto a história da igreja ao longo dos séculos, e como nós já vimos logo no início desse livro, né, essas coisas elas foram deixadas para nós, Paulo ele falou isso, né, principalmente com relação ao povo judeu, para advertência a nós. A gente sabe que as 7 igrejas, algumas foram louvadas por Deus, né, não houve repreensão em Esmirna, embora não houvesse nenhuma repreensão, mas não houve também nenhum louvor no que diz respeito à igreja em Esmirna. A única igreja louvada por Deus é a igreja em Filadélfia. Esse é o padrão que Deus quer para nós. Não nos importamos com status, não nos importamos com posição, não temos nenhum poder político, financeiro, né? Temos que fazer de tudo para conseguir dinheiro para ir para uma conferência, né? Mas nós temos o nome e a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E a gente sabe que o inimigo de Deus sempre levantou situações ao longo das eras. A história das igrejas nos mostra isso. E nós vimos que muitos desvios foram levantados, colocados na igreja com o objetivo, irmãos, simplesmente de misturar, abalar a nossa fé. Mas como o Dadinho mostrou aqui, a nossa fé, irmãos, nós temos uma base. Nós não temos uma fé sem base. A nossa fé tem uma base. A nossa fé é aquilo que nós cremos. Eu não sei se os irmãos já perceberam, já leram o jornal Árvore da Vida, tem uma seção que diz assim, cremos que, eu vou terminar meu compartilhar só lendo isso aqui, para que os irmãos possam ver que nós não tememos os ataques do inimigo com o objetivo de abalar a nossa fé no que diz respeito ao que nós cremos. Né? Nós vimos no livro que muitas pessoas, algumas pessoas foram levantadas ao longo da era, negando o Senhor em sua divindade, outros negando o Senhor em sua humanidade, e tudo isso com o objetivo, irmãos, de tornar vão aquilo que nós cremos, tá certo? Se Jesus Cristo, ele não morreu por nós, se ele não era homem como nós, então nossa crença, nossa fé, ela é sem base nenhuma, tá bom? Então isso aqui ele explica, deixa bem claro isso para nós. Eu creio que nós devemos ler, reler, e como nós, irmão, temos falado para nós, precisamos inculcar isso em nós, sabe? Se tem uma coisa que precisamos inculcar, irmãos, são os princípios, a base de nossa crença, de nossa fé, para que nunca e nem ninguém venha a nos enganar, como aconteceu no início da igreja, os desvios que foram infiltrados, que foram colocados na igreja ao longo das eras. Amém? O primeiro ponto diz assim, eu acho que Franciele colocou aí para nós acompanharmos. Amém? O primeiro ponto diz assim, a Bíblia, vamos ler juntos, né? A Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo. Deixa eu ler aqui porque... Amém. Então, vou ler aqui junto com os irmãos. Amém. Vamos lá. Deus é único e triuno. O Pai, o Filho e o Espírito. Existindo... Amém. Deixa eu ler aqui, porque eu acho que essa versão que eu mandei para você é resumida, né?
é resumida. Então eu vou ler aqui que está no jornal. Se os irmãos estiverem com o jornal aí, tá bom? Acompanhe aí com o jornal. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ponto 2. Deus é único e triuno. O Pai, o Filho e o Espírito, existindo ao mesmo tempo, de eternidade a eternidade. São distintos entre si, porém são um em essência. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Pai e o Filho são um, ao mesmo tempo em que são distintos para alcançar o homem e encabeçar toda a criação. O ponto 3. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnou-se para ser um homem de nome Jesus, nascido da Virgem Maria, para ser nosso Redentor e Salvador. Cremos que. Vocês falam assim, ó, cremos que, e eu vou ler o ponto, tá certo? Vamos lá. Jesus, um homem genuíno, viveu nesta terra para tornar Deus Pai conhecido aos homens. Vamos lá. Jesus, o Cristo ungido por Deus com seu Espírito Santo, morreu na cruz por nossos pecados e derramou seu sangue para o cumprimento de nossa redenção. Amém. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e em ressurreição tornou-se o Espírito que dá vida para transmitir a si mesmo para dentro de nós como nossa vida e tudo para nós. Amém. Após a sua ressurreição, Cristo, que era o unigênito do Pai, tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, que foram gerados por meio de sua morte e ressurreição, ascendeu aos céus, e Deus o fez Senhor de todas as coisas. Amém. Após sua ascensão, Cristo derramou o Espírito de Deus para batizar seus escolhidos, tornando-os membros de um único corpo, e o Espírito de Cristo está se movendo na terra para convencer pecadores, regenerar os que nele creem e invocam o seu nome, e habitar no interior deles para seu crescimento em vida e para edificar o corpo de Cristo com vistas à sua plena expressão. Amém. No fim desta era, Cristo, amém, voltará para arrebatar os cristãos vencedores, julgar o mundo, tomar posse da terra e estabelecer seu reino eterno. Amém. Cremos que os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio e todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, pela eternidade. Amém? Irmãos, isso é a base de nossa fé. É a nossa fé comum. Nossas práticas, elas podem se diferenciar, né, em relação aos nossos amados irmãos, que não se reúnem conosco. Mas no que diz respeito àquilo que cremos, nós precisamos lutar pela fé. E é isso que a igreja de Deus ela faz aqui nessa terra. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Essa semana eu estava desfrutando num ponto da imersão que fala assim: nosso Deus é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem, é necessário que o Pai seja a fonte, a origem do amor, o manancial de amor, e que o Filho seja seu condutor, aquele que torna Deus, que é amor, acessível ao homem,
Por fim, o Espírito Santo é a comunhão, o transmissor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor porque Ele se tornou acessível a cada um de nós, né? E hoje é tudo mais fácil para que a gente tenha acesso a essa palavra que é dispensada para nós, que é o essencial para o nosso crescimento. E outra coisa que eu estava tocando também é a questão do canal que Darinho estava falando, né? O Senhor nos escolheu como canais, né? Estamos no viver da igreja para sermos esses canais. E outra coisa que eu estava desfrutando foi que depois que o desafio de adolescentes começou, no Profeta Jovem, né? Os meninos ficaram encarregados de sempre estar postando as experiências, né, no grupo. E essa semana eles postaram um vídeo da Times Square, né, que é uma avenida muito famosa lá em Nova York. E aí estava lá passando a casa de adolescentes, né? Mas fora essa, várias outras experiências maravilhosas. Isso é para a gente ficar realmente impressionado, né? Porque está avançando, mas a gente não pode ficar parado. A gente também tem que avançar, né? A gente realmente fica impressionado com essas experiências. Outra experiência foi a do Ceapista, que ele falou que estava lá em Mergínia, o casal chegou e pediu para que ele orasse por eles, né? A gente vê o quanto está avançando, mas a gente também tem que fazer parte desse avanço, né? Amém. Amém, irmãos? Deus é um mistério que o homem não consegue compreender, né? Deus é um e é três. O irmão dá o exemplo do manancial, da fonte e do ribeiro. É o exemplo mais bem dado, porque a água é uma só, né? A água que está lá no manancial é a mesma que está passando pela fonte e saindo e escorrendo no ribeiro, né? É a mesma água e é um só. E não é para nós entendermos. Como é que eu vou entender que o Deus Pai habita em luz inacessível? Aí Deus Filho é Emanuel, Deus conosco. E aí o Espírito já não é só conosco, é em nós. Como é que eu posso entender isso? Se todos são um e o Pai habita em luz inacessível. Não é para fácil de entender, mas é para nós desfrutarmos, né? Graças a Deus, ontem Dadim falou uma coisa assim que é para nós nos alegrarmos. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando, né? A história da igreja, ela teve início, meio e vai ter fim. E vocês acham que nós estamos aonde? No início, no meio ou no fim? Nós estamos no fim, irmãos. A carreira já foi corrida. Estamos só esperando receber o prêmio, né? Estamos no fim, então vamos permanecer. E vamos permanecer firmes, né? Estamos vivendo um período da igreja em Filadélfia, né? Hoje nós estamos vendo essa semana a história dos desvios da igreja. Aqui na leitura falou só dos primeiros séculos, eu acho que do primeiro até o quarto século. Mas até hoje há desvio na igreja, né? Até hoje está havendo. Mas tudo que acontece na igreja já foi previsto por Deus e foi falado por Deus. Por exemplo, as 7 cartas à igreja em Apocalipse, as igrejas em Apocalipse 2 e 3, não parou na igreja em Filadélfia. Tem a igreja em Laodiceia. E a igreja em Laodiceia, de onde é que vai sair? De Filadélfia. E já saiu ou está saindo, eu não sei. Deus é quem sabe se vai sair mais alguém. Tomara que não seja eu, né? Deus abençoe, né? Que eu não vá para Laodiceia. Mas tudo que está acontecendo é previsto. Mas nós estamos vivendo o tempo da conclusão, irmãos. Vamos nos encorajar, que quem faz a obra é Deus, nós só precisamos estar na palavra. Deus faz a obra por meio da sua palavra. Não é eu que vou fazer a obra, né?
Então, vamos à palavra, vamos continuar, irmãos, imergindo na palavra, desfrutando a palavra, lendo a palavra. E não só isso, irmão, não é só imergir para imergir, não. É imergir, sabe para quê? Para sair aos campos. Eu preciso emergir na palavra, eu preciso desfrutar da palavra, mas não é só para isso. Isso aí não é o objetivo, aí é o meio. A imersão é um meio que o Senhor nos deu, para nós nos enchermos do Espírito, sairmos aos campos, né? Levando a semente, a palavra de Deus, orando pelas pessoas. Então a gente só precisa praticar essas coisinhas aí, e o resto vai dar tudo certo, em nome de Jesus. João, Dadinho falou ontem, né? Experiência de João em Éfeso, né? O apóstolo João em Éfeso. Paulo tinha escrito a carta aos Efésios, não uma carta cheia de riquezas espirituais, mas os Efésios não tinham praticado porque tinham recebido na mente, estavam estudando, né? Mas João chegou e levou os irmãos a desfrutarem da palavra e a praticar a palavra. O que é que nós precisamos? É diferente da época lá do apóstolo João para hoje? Não, não é diferente, irmãos. Hoje, a edificação da igreja, a obra de Deus, é sempre a mesma coisa. Hoje, o que é que nós precisamos? Desfrutar da palavra e praticar a palavra. O Senhor tem falado isso para nós. Não é uma questão de você querer fazer uma obra para Deus. Primeiro, deixe que Deus faça uma obra em você, né? Amém? Jesus é o nosso Senhor, né, irmão? Então, vamos praticar essa palavra e vamos crer. Eu creio. Eu creio que o Senhor está voltando e que o Senhor me perdoe se eu estiver sendo folgado, mas eu creio. Ó Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai nos fazer vencedores, vai nos levar, vai nos entregar a responsabilidade no reino. Ousado, né? Ousado. Amém, irmão. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? O Senhor, Ele é rico para com todos que o invocam, né? E que possamos estar invocando o nome do Senhor. Quando a Cis estava aqui falando, né? Compartilhando com os irmãos, eu lembrei aqui daquele hino. Eu não quero só ouvir, irmãos, e na minha mente analisar. Eu não quero só ouvir e na minha mente analisar. Mas eu quero me voltar ao Espírito e orar. E aí eu vou ganhar o quê? Revelação. Irmãos, os Efésios, os outros irmãos de Esmirna, de Pérgamo, irmãos de Tiatira, irmãos de todas as igrejas, até chegar em Filadélfia, irmãos, nós estamos vendo relatos que se ficarmos na mente, analisando, levantando situações, irmãos, nós vamos ser como esses irmãos dessas igrejas. Eles vão cair. E eles vão parar de correr. Irmãos, o Senhor nos propôs uma carreira. O Senhor está voltando, irmãos. Os irmãos estão com o coração ardendo, né? Nós desfrutamos de uma palavra, uma época dessa, na vida da igreja, das 3 auroras, né? Não, a aurora náutica, não é isso? A náutica, a civil e a astronômica, né? A astronômica, só quem vê é quem tem equipamentos específicos. Só quem vê algo nos astros que está acontecendo. A aurora vai ser aqueles que têm os equipamentos específicos. Irmãos, está chegando. Nós estamos vendo que está chegando. A aurora náutica, só quem vê é quem está nos mares. Irmãos, e a civil, aí, irmãos, não vai dar tempo mais para você ver. Na verdade, você vai ver, mas já tem acontecido. E aí, irmãos, o Senhor veio e pegou eu e você desprevenido. Que possamos, irmãos, observar isso, né? Eu queria ler só um trecho aqui para finalizar ou compartilhar com os irmãos, com relação a esses princípios da fé, né? Diz assim:
é na última página, aqui na página 52. Né? Na página 52, já no finalzinho eu acredito, do capítulo 3, né? Permanecer firmes na fé. Diz assim: pelo contrário, é para permanecermos em estado de vigilância, pois a volta do Senhor está próxima, e todo aquele que estiver nesse estado será um vencedor. Né? O irmão compartilhou aqui alguns pontos, mas eu não vou ler tudo para não deixar também os irmãos compartilhar. Irmãos, nós precisamos estar em estado de vigilância, como as virgens prudentes. Se nós formos como as nécias, ó Senhor Jesus, irmãos, nós vamos fazer como os irmãos sempre estão falando. Nós estaremos nadando e morrer na praia. Irmãos, não queira estar assim, né? Vamos reagir, vamos prosseguir, né? Os irmãos estão com o coração assim ardendo. Os irmãos que estão à nossa frente, nós estamos vendo, irmãos. Ó Senhor Jesus, os irmãos têm compartilhado nas lives, no PAC, né, nas ferramentas que o Senhor nos deu. Mais uma ferramenta que o Senhor nos deu agora, que o IVPT, né, o Instituto Vida para Todos, agora ele tem um WhatsApp em tempo real. Irmãos, mais uma ferramenta se torna agora oportuna nesses tempos finais. Irmãos, mas não pense que o inimigo de Deus está parado. Ele está se movendo. As ferramentas que ele tem trabalhado conosco que eu digo, no nosso meio, onde nós vivemos, irmãos, essa história da inteligência artificial, essa coisa que das tecnologias, irmãos, nós precisamos ter atenção nisso. Os irmãos têm falado para nós, praticar de forma com coração puro, sincero, né, singelo. Se tiver algo dentro de nós cantamos um hino aqui, o que tiver dentro de nós que possamos botar para fora e voltar, irmãos, enquanto há tempo. Os irmãos estão rogando, e eu também rogo os irmãos. Irmãos, eu não quero chegar lá e olhar para trás e dizer, aquele irmão poderia ter continuado a correr conosco. Olhe para o lado, irmãos, olhe para o lado assim na sua mente, veja quantos irmãos pararam de correr. Por quê? Porque foi para ficar na mente analisando. Irmãos, a imersão não é para analisar. As ferramentas do Senhor não é para analisar. Então é para quê? É para praticar. Irmãos, é para praticar. É só praticar. Irmãos, se nós praticarmos, irmãos, nós vamos ser simples. E o Senhor vai nos achar fazendo assim. Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu não vou ser bem rapidinho para não atrapalhar o irmão Lindenberg. Primeiro que tudo, né? A gente, quando estava vivendo aqui o tempo do alimento diário, vamos dizer assim, né? A gente estava seguindo aquela palavra profética, né? Estávamos um viver maravilhoso, tudo ia bem, né? Desfrutando. Imagine que a última igreja, né, não é a igreja em Filadélfia, a gente sabe que é Laodiceia. E o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Né? Ela nem era quente e nem era fria. Né? E talvez o Senhor, por saber, né, que sua igreja precisava ser sacudida, né, Ele nos deu a imersão, Ele nos deu o grito de guerra. E não só isso, Ele ainda percebeu que nós precisaríamos mudar um pouco. Ele nos deu uma advertência, que foi esse livro. Eu não sei se com vocês foi desse jeito, mas comigo, né, houve um temor se o meu viver estava se esfriando. Né? Por isso que diz, quem tem ouvidos, né, ouça. Certo? E é isso que o Senhor quis fazer com cada um de nós. Ele quis nos mostrar, né, para que de Filadélfia a gente não pare em Laodiceia. Né? A igreja do Senhor não pode ser morna, não pode. Né? Esse viver não pode ser um viver morno. Por isso que o Senhor deu essa sacudida na igreja. Precisávamos disso, nós precisávamos disso. O nosso viver, quando a gente tem a tendência, até mesmo com os gritos de guerras, com a imersão, a gente pode se acomodar, está maravilhoso desse jeito.
e aí se acomoda. Vamos continuar só desse jeito. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer sempre que a gente avance. Sempre a igreja deve avançar. Não é o Senhor simplesmente vai vir até a igreja tem que ir em direção ao Senhor também. Se queremos apressar a volta do Senhor, então os dois têm que caminhar em direções de encontro. É isso que a igreja tem que fazer, continuar caminhando em encontro ao Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, também o meu sentimento é o mesmo de Geraldo, né? Graças ao Senhor por esse livro. É uma palavra de fato que nós precisamos, né? Nesses últimos dias. Eu creio que nenhum de nós aqui, né, diante do cenário mundial e do resultado também que a palavra tem causado na nossa vida, nós não temos dúvida que vivemos os últimos dias, né? E o Espírito está falando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós, irmãos, fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja. Então essa palavra não é para o mundo. O Espírito não está falando para o mundo. O Espírito está falando para a igreja. E essa mensagem dessa semana, né, é muito importante. Os desvios da igreja nos primeiros séculos. O grande problema da igreja não é porque faltou palavra, mas o problema da igreja, e quando ocorreu o problema, é que se desviou daquilo ou daquela direção que Deus estava dando para a igreja. Então, hoje, irmãos, essa palavra para nós é bem atual, porque sempre qual for o problema, Deus dava uma direção, mas homens, talvez com boas intenções, homens cheios de conhecimento, com interpretações da Bíblia, não eram conversas pecaminosas e mundanas, mas eram interpretações bíblicas, acabaram desviando o povo de Deus daquilo que Deus queria para a sua igreja. Então, hoje no mundo é isso que os irmãos têm nos alertado. Bons cristãos, com boas intenções, com lindas interpretações bíblicas, irmãos, está cheio. Mas não é uma questão de interpretação, é uma questão de revelação. Então, muitos podem interpretar e podem ter boas interpretações, mas o que nós precisamos seguir de perto é a revelação da palavra de Deus. Não adianta, irmãos, querer ser bonzinhos. Isso a gente aprendeu desde o início da igreja. A árvore do conhecimento ali, ela é do bem e do mal. Então não é uma questão de ser bom ou ser ruim, mas é uma questão, irmãos, de estar na base correta. E Dadinho, né, deixou bem claro na palavra, Sérgio reforçou as nossas bases. Nós temos base na igreja. Irmãos, e por mais que nós tenhamos convicção, se nós começarmos a dar atenção a outro falar, infelizmente nós somos tendenciados a desviar. Vai chegar um ponto, tem uma... Mamãe, eu fico assim, às vezes, pensando, né, eu não sei muito o que é que ela crê. Porque se você fala para a mamãe da ressurreição, ela crê na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Aí chega um espírito e fala da reencarnação. Eu creio na reencarnação. Não tem como você crer na ressurreição e crer na reencarnação. Agora, sabe por quê? Não segue de perto uma direção. É a palavra de Deus, eu ouço qualquer uma. É a palavra de Deus, pode falar para mim. E muitas vezes nós queremos ser esse tipo de cristão bonzinho. Eu me relaciono bem com todos os cristãos, eu aceito tudo. Sim, nós precisamos, como a Bíblia diz, no que depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens. Mas nós precisamos estar convictos do que nós cremos, porque não serão todos irmãos que vão ser vencedores. Os vencedores serão aqueles irmãos que creem na palavra profética e que praticam a palavra profética. Vencedores não é aqueles que estão simplesmente envolvidos com as coisas de Deus. Vencedores não é aqueles simplesmente que crê na vontade de Deus ou em todos que falam de Deus, mas são aqueles que têm convicção e que seguem fielmente a direção que Deus tem dado. Então, diante, irmãos, dessa base, aí nós precisamos identificar quem está recebendo a revelação, quem está dando essa direção, né, por meio de Deus, e aí nós seguirmos também fielmente aquele canal que o Senhor ele tem mostrado para nós. Então, que o Senhor possa, irmãos, nos manter. Não é fácil, mas nós precisamos andar de perto para não se desviar, né? Porque, como Dadinho falou, se você desviar aqui, irmãos, um milésimo de segundo ou um milímetro, né, de centímetro, é difícil retornar.
como está no finalzinho, irmãos, talvez não tenha mais tempo para corrigir. Quando o caminho ainda é longo, né, você consegue corrigir, mas é pouco tempo que resta, então se a gente desviar qualquer coisinha, corre o risco de nós não conseguirmos mais fazer essa correção e se manter nessa linha. Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém. Se a gente pegar esse título aí, que fala dos desvios da igreja, nos primeiros séculos, nós vamos ver que isso aí é só, né, esse livro aí, que fala até o período da igreja em Pérgamo. Mas se nós observarmos toda a história da igreja, irmãos, se pegar as 7 igrejas, em todas as igrejas, em todos os períodos da igreja, há desvio. Em todos os períodos. Você diz, até em Filadélfia, porque o resultado é que sai Laodiceia. Por quê? Mas como é que uma igreja, né? Filadélfia, a igreja louvada por Deus, elogiada por Deus, ainda teve desvios. E aí? Ainda cai na condição, né, de Laodiceia. O Provérbios, estava vendo até ontem com os irmãos, capítulo 1 de Provérbios, versículo 32, deixa isso bem claro. Ele diz assim, ó, os nécios são mortos por seu desvio. Lembra das virgens nécias? As 5. O que é que aconteceu? Desvio. Que tipo de desvio é esse? A gente vai ver aqui. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Agora, o versículo 33, ele diz assim, ó, mas, olha só, mas o que me der ouvidos, olha só. Então, quer dizer que o desvio, ele vem porque eu não dou ouvidos. Está aí, irmãos. Então, o período da igreja em Filadélfia é o período exatamente onde Deus está restaura a condição da igreja e dá a sua direção, o seu falar, tá bom? De direção para encerrar a era. Mas nesse período dessa igreja ainda há desvio. Por quê? Não estão dando ouvidos. É por isso que você vê o início de cada carta, cada igreja, a primeira coisa ele diz é isso aqui: quem tem ouvidos, ouça. Olha como é importante. Porque cada período, em cada igreja, quem está falando? O Espírito está falando. Mas o desvio veio exatamente porque, por não dar ouvidos ao que o Espírito fala, mas ao que a sua interpretação, ela mostra. Nós não podemos confiar no nosso coração, tá bom? Na nossa interpretação. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito está falando para a igreja. Amém? Porque se não der ouvidos, o que vai acontecer? Um desvio. E um desvio no final, irmãos, é complicado, né? Um corredor de uma maratona, ele corre 9 quilômetros, uma corrida de 10 quilômetros. Ele corre 9,900 metros. Falta 100 metros. Se ele desviar um pouquinho, faltando 100 metros, ele não consegue mais cruzar a linha de chegada. Ele não consegue vencer a corrida, melhor dizendo. Quem lembra daquele corredor do Brasil que estava na frente, já estava próximo, e entrou aquele cara lá e agarrou ele? Quem lembra? Um padre suíço. Foi suíço? Foi? Acho que foi. Agarrou o brasileiro. Foi sueco? Foi? Irlandês. Então, acabou o quê? Desviando. O inimigo é tão sutil, que não são coisas, tá certo? Que ele coloca diretamente para você, ele coloca coisas que você vai desviar você de quem? Do falar do Espírito, da direção do Espírito. Então, o objetivo do inimigo sempre foi e sempre vai ser esse. Tá certo? Ele vai fazer você desviar do que o Espírito está falando. Ele não vai desviar você, vou dizer uma coisa a você,
da reunião, por exemplo. Você, não, eu preciso da reunião. Certo? Mas ele pode desviar você da direção que o Espírito está dando para a igreja. E é por isso que cai na condição, né, de Laodiceia. E a igreja em Laodiceia, elas têm muito conhecimento, tanto que o Senhor diz, rapaz, vocês dizem que estão ricos e abastados. Então, eles estão na impressão aqui de bem-estar. Olha só, a impressão de bem-estar. E essa impressão de bem-estar leva para onde? A perdição. Mas o Senhor, Ele está, né, graças a Deus, nos advertindo. Amém? Irmãos, isso é muito importante, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouça. Sabe, esse ouça aqui não é só você ouvir essa palavra, você escutar a palavra. O ouvido aqui é o seu espírito, porque só quem ouve a voz do Espírito é o quê? É o Espírito. Tá certo? O natural, ele não vai compreender a direção que vem do Espírito. Se a gente não usar o Espírito, a gente não ouve o que o Espírito, não entende o que o Espírito está falando. Isso é muito, né? É muito, como é que eu posso dizer? Muito fino, um negócio assim, muito delicado, é muito delicado. Precisa ter muita sensibilidade ao que o Espírito está falando. E só no Espírito nós temos a sensibilidade. Né? Está dando um exemplo aqui, Toninha estava no grupo, né? Todo mundo fazendo pressão em Toninha, andar os dados dela para colocar os dados dela para a conferência em Sumaré. Né? Mas Toninha colocou o dela, ainda colocou a Lana. Estava com 55 ovelhas, faltava só uma ovelha, né? Colocar o nome, só estava ela perdida. Aí teve que ir atrás dela, da ovelha, para poder trazer. Ela colocou, ainda trouxe mais, colocou mais o nome de Alan também, né? Aumentou a fé. Né? Mas ali eu estava colocando a mensagem, né? Brincando, mas não é uma brincadeira, aquilo é muito sério, é daquele jeito mesmo a palavra. O que é que o Senhor falou para o paralítico? Você está curado? Não foi assim, o Senhor disse o quê? Levanta, toma teu leito e anda. Isso na prática quer dizer o quê? Eu botei lá na mensagem, foi no grupo. Na prática, na nossa realidade, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? O que foi que eu coloquei? Quem lembra? Quem lembra? Coloca seus dados, participa dos encargos e vai para Sumaré. É ou não é? É isso. Irmão, na prática, essa palavra é isso. Ou seja, é crer o que Deus está falando. A gente precisa, né, crer no que Deus está falando. Certo? Se o Espírito está falando isso, é isso que a gente precisa ouvir. Certo? E seguir. Eu tenho certeza de uma coisa, você não vai se arrepender. Pode ter certeza. Irmãos, quem obedece ao que o Espírito está falando, irmão, não se arrepende. Amém? Não se arrepende. Você não se arrepende por obedecer, você só se arrepende por desobedecer. E nós nunca vamos prestar conta diante de Deus, do tribunal, por obediência. Nós vamos prestar conta por desobediência. Por obediência, ninguém vai, né, prestar conta por obedecer. Amém? Vamos, amanhã, a gente vai encerrar a reunião. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque teu Espírito, Senhor, está sempre falando. Todas as eras, Senhor, o Senhor falou para a sua igreja. Obrigado, Senhor. Muitos não deram ouvidos, Senhor, mas nesse período agora, da igreja, Senhor, em Filadélfia, queremos, Senhor, dar total atenção, Senhor, total ouvidos ao que o Senhor está falando. Senhor Jesus, porque queremos, Senhor, ser vencedores, queremos ser aqueles louvados, Senhor, elogiados, Senhor, pelo Senhor. Senhor Jesus, queremos trazer, Senhor, o Senhor de volta, queremos encerrar essa era, livrar, Senhor, a humanidade, Senhor, do sofrimento, Senhor, que está sendo imposto pelo inimigo. Também, Senhor, do sofrimento da igreja. Ó, Senhor Jesus, que grita, Senhor, com dores de parto. Ó, Senhor Jesus, forma, Senhor, esse exército, forma, Senhor, os vencedores, o filho varão. Senhor Jesus, fortalece, Senhor, cada dia, Senhor, a igreja. Ó, Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos, todas as irmãs. Senhor, leva-nos para casa em paz.
segurança, Senhor, debaixo da tua proteção, que a tua presença, Senhor, vá conosco. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus.